para ver se entra mais gente, porque a gente começa normalmente com harmonização, mas depois já vai corrigindo. E aí, Angeline, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar, não é, Renilda? Bora, meu querido. E as pessoas vão entrando. Deixa eu botar isso aqui e ampliar isso lá. Isso. Deixa eu ir lá na ampliação. Pronto, Regis, tá vendo? Estamos vendo direitinho. Então, nós vamos. Uma boa noite a todos. Que Deus nos dê a inspiração para aprendermos o que aqui conversarmos, introjetarmos este aprendizado e aplicarmos no nosso cotidiano, na nossa vida diária. Eu vou ler a harmonização e, Tatiane, você poderia fazer a nossa oração inicial, meu bem? Posso sim, Pro. Tá bom. Então, após a harmonização, você pode fazer, tá, minha querida? Então, a nossa harmonização de hoje é um texto de... Ela saiu da reunião? É a harmonização de Emmanuel. Eu peguei só um pequeno trecho. Visão. Se nos situamos no ângulo da verdade e do amor, enxergaremos as pessoas não conforme os nossos pontos de vista, e sim na forma em que o Senhor as vê. Roguemos ao doador de todas as bênçãos, nos ilumine o olhar e o pensamento, a fim de que possamos ver e compreender para servir. Jesus veio nos dizer isso, não foi? Que ele não veio ao mundo, ele veio ao mundo para servir. O nosso mestre maior veio nos dizer isso, então que nós procuremos seguir o exemplo do nosso mestre maior. E olhemos para as pessoas que nos rodeiam de uma forma como Emmanuel está nos concitando a ir. Não conforme os nossos pontos de vista, porque os nossos pontos de vista são muito falhos. Nós falhamos inúmeras vezes em nossos julgamentos. Então, que procuremos enxergar na forma que o Senhor nos vê. Nós teremos um mundo muito mais irmanado, muito mais fraterno e muito mais amoroso. Tatiana saiu, não foi, parece? Tatiana tá. Ah, então, Tatiana... Ok. minha querida, pronto. Nossa, é para ler o texto, né, Pro? Não, fazer uma oraçãozinha para nós começarmos o nosso trabalho, tá? Pronto, vamos lá. Querido e amado Mestre Jesus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em comunhão de pensamentos, em comunhão de ações, em prol desse propósito de aprender cada vez mais com o Senhor, sempre pedindo que o Senhor esteja conosco em cada momento dessa reunião, em cada momento das nossas vidas. Muito obrigada pela oportunidade de estar convivendo com todas essas pessoas que estão aqui hoje,
e os que não podem também estar online, que vão assistir em outro momento. Nos abençoa, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, minha querida. Lenilda, pode passar, meu bem, para o próximo. Mas antes de eu corrigir as atividades que eu passei para casa, eu gostaria de fazer uma revisão. Eu acho importante, porque a gente às vezes esquece o que foi dito, né? E uma revisãozinha ela é muito salutar. Mas, como eu gosto de uma interação muito forte entre nós, Marlene, você poderia me dizer o que você fixou acerca do que é uma frase e do que é uma oração? Uma frase, ela informa uma ideia, independente se ela for nominal ou verbal. Como está no exercício, ufa! Para mim, eu estou informando que eu estou cansada, ufa! Terminei, concluí alguma coisa. Levei um susto. Então, ela informa algo. Já uma oração, ela contém um verbo. Perfeito. Exatamente isso. Então, uma frase, ela nos comunica algo. Porque o principal da frase é que ela tenha um sentido completo, ou seja, que nos comunique alguma coisa. Ela não precisa necessariamente ter um verbo. A oração, obrigatoriamente, precisa de um verbo. Embora ela seja uma frase, mas ela tem que ser obrigatoriamente uma frase verbal. E a outra frase pode ser uma frase nominal. Certo? A distinção é essa. Frase somente não possui verbo. Frase oração, a frase que é uma oração, possui verbo. E aí eu perguntei e eu quero fixar. Uma frase pode ser uma oração? Sim. Por quê? Porque uma oração, ela tem adjetivo, tem verbo e informa alguma coisa. Sim, então assim, uma frase pode ser uma oração porque pode ter verbo. Isso. Porque a oração precisa necessariamente da presença de um verbo e comunica algo. Mas agora eu pergunto, uma oração pode ser uma frase? Sim, porque também comunica algo. A diferença é que, para a frase ser oração, precisa ter verbo. Se não tiver verbo, ela não será uma oração. Ela será apenas uma frase. Então, você já analisou a letra A, que é o quê? Uma frase ou uma oração? Você já falou que é uma frase porque não possui verbo. Tatiane, a letra B, você pode ler e nos dizer se ela é uma frase ou se ela é uma oração e dizer por quê? Sim, letra B. É provável que ele não venha. Ela é uma oração porque, além de comunicar algo, ela possui verbos, 2 verbos. É e venha. Muito bem. Então, aí nós temos um período, que eu expliquei que período seria o quê? A união de orações. No caso aí, eu teria um período simples ou um período composto? Composto porque tem 2 verbos. É provável, pois, que ele não venha. 2 orações. Perfeito.
Letra C. Luiz, você pode me dizer a letra C, se é uma frase ou se é uma oração? Letra C, uma oração. Talvez ele vá. Luiz? Parece que está travado. Luiz, cadê você, meu filho? Ressuscite dos mortos. Apareça aqui. Parece que ele está travado. Jucimeire, minha querida, a letra C. Letra C. Talvez ele vá. É uma oração que tem verbo. Sim. Qual é o verbo? Vá, que é do verbo ir, né? Isso, verbo ir. É um período? Período simples ou período composto? Simples. Porque só tem um verbo. Só tem um verbo. Perfeito. Luiz Luz, você voltou. Faça a letra D para a gente, por favor. Se é uma frase, se é uma oração. Letra C. D de dado. Que os anjos te protejam, é? Isso. Se é uma frase ou uma oração. Sim. Dentro do princípio de que uma frase contém um verbo, ela é uma frase, proteger. E é uma oração? É uma frase. E é uma oração também? Pode ser uma oração também. Pode ser, não. É uma É oração. uma oração que ela nos dá uma afirmativa. Não é uma oração porque tem um verbo. Tem um verbo. Isso. Aí, quando há um verbo ou dois verbos, nós temos uma oração. Se só tiver um verbo, o período é simples. Se nós tivermos mais de um verbo, o período será composto. Isso é muito importante a gente gravar, porque nós vamos estudar as orações coordenadas e subordinadas e precisamos disso. Isso. Perfeito. Quem é que eu não chamei ainda? Deixa eu olhar aqui, que eu quero chamar hoje todo mundo. Alexandre, por favor, a letra E. Alexandre, você está aí? A letra, estou aqui, estava com o mudo ligado. A letra E é uma vista lindíssima da janela do quarto. É uma frase. Não tem verbo. Eu estou com outra frase aqui. Eu estou errada ou o que está acontecendo? A frase que está aqui no slide é: tem alguém aí? Tô aqui... Sim. Perdão, eu pulei para a terceira. Ah. Tem alguém aí? Aí é uma oração. Tem um verbo ter. O verbo ter. E o período? O período... Simples. Simples ou composto? Simples, sim, porque tem um verbo só. Perfeito. Então, eu estou percebendo claramente que tudo foi entendido. Sim. Perfeito, né? Recebi uma pesca aí também, teve alguém que falou aí uma ajudinha, aí eu sintonizei as coisas e lembrei. Estava lá no inconsciente, mas teve alguma colega aí, não estou lembrado quem foi, que me deu uma ajudazinha. Pronto, mas já relembrou, né? Perfeito. O terceiro exercício é o seguinte: classifique as frases em nominais, verbais. Em seguida, transforme as frases nominais em frases verbais. Ou seja, o que é que nós iremos fazer aqui? Acrescentar verbos. Então, pode acrescentar um ou mais que queira. Então, a letra A. Renilda, faça para a gente, meu bem. Faço só. Deixa só eu ampliar aqui. O que eu faço? É a dinâmica do abismo, não, né? Não, o terceiro é o exercício seguinte, o terceiro. Mas vem cá, classifica as frases nominais e verbais, não é esse aqui? É. Então, tá aqui já. Sim, você vai... A letra A. Eu queria que você fizesse respondesse... Você quer que eu faça?
Classifica as frases. Uau! Adoro. Classifica as frases nominais verbais e, em seguida, transforme as frases nominais. Bom, essa frase, no meu entendimento, ela é verbal. Tenha um ótimo dia, porque tem o verbo. Aqui nós encontramos o verbo ter. Perfeito. Então você não vai fazer nada com ela. Não, ela fica aí como está. Ela fica aí é verbal. Que ela já é verbal. Isso. Letra B, Angeline. Poderia fazer a letra B? A frase é: cada um com seus problemas. Seria uma frase nominal porque não tem verbo. Transformando ela em uma frase verbal, poderia ficar, por exemplo, Podia ser assim, ó, quem pariu Mateus que balance, né? Poderia, mas já com toda outra conotação, roupagem. Angelina travou, não foi? Professora, Minha querida. eu respondi assim, ó. O ditado popular, a sabedoria popular ensina que cada um com os seus problemas. Perfeito. Perfeito. Você acrescentou mais uma oração. Isso. Né? Mas então, essa resposta aqui é que ele é nominal, não é isso? Nominal. Sim. Aí eu solicitei que, quando a frase fosse nominal, que transformasse em verbal, ou seja, colocasse um verbo, no caso você colocou 2. Não, você colocou 1. Não foi? A sabedoria nos ensina que cada um com seus problemas. O verbo é ensinar. Letra C. Anderson Ferreira, você me disse que não participou, mas eu gostaria que você nos desse aqui, a gente faz juntos. Vamos nessa. Quietos, né? Aí seria uma frase nominal porque não tem nenhum verbo. Para transformar agora uma frase verbal. Isso. Fiquem quietos. Perfeito. Isso mesmo. Corretíssimo. Letra D. Bruno pode falar ou ele fica preocupadinho com a gravação, não é? Eu posso falar. Então fale, Bruno, por favor, a letra D. Uma vista lindíssima da janela do quarto. Não há outra ali? A letra D. Isso arde? Será que isso arde? Isso. Mas somente essa que está aí é uma frase verbal ou nominal? Isso arde. Isso arde? Eu acho que arder é verbo, né? Arder é verbo. Então, ela é uma frase? Uma frase verbal, né? Verbal. Então, quando a frase já for verbal, não precisa fazer nada, porque o verbo já está aí. Mas, no caso, você acrescentou será que isso arde, também não tem problema. Você colocou mais uma oração. Então, você formou um período composto, porque havia 2 verbos. E a letra E, para a gente ir para a dinâmica do abismo, Jucimeire, por favor. A letra E, uma vista lindíssima da janela do quarto. Nominal. Nominal. Você pode transformar na frase verbal? A letra E, né? Uma vista lindíssima da janela do quarto. Isso. Verbal. Transformar em... Um momentinho. Ela é... Sim. Uma vista nominal. Para transformar em verbal, tem uma vista lindíssima da janela do quarto. Pronto. Bom, perfeito. Muito bom. Então, tudo ok. Podemos dar prosseguimento. Oi, diga. Posso tirar uma dúvida com você? Pode, perfeitamente. Talvez eu esteja me adiantando no assunto, mas essa frase aí tem...
uma vista lindíssima da janela do quarto. Aí a colega respondeu de forma perfeita. Se eu, por exemplo, colocasse, eu vejo uma vista lindíssima da janela do quarto. Talvez não tivesse errado, mas do ponto de vista da beleza da língua, eu vejo uma vista lindíssima. Não estaria, digamos assim, tendo uma repetição de sons? Sim. A gente vai estudar. A elegância da língua seria isso? Esteticamente falando, eufonicamente falando, não é? Então, podemos para evitar isso, há uma vista lindíssima, não é? Percebemos, né? Ou então, visualizamos, talvez ficasse até melhor do que eu vejo, né? Mas, assim, se você tem razão, eufonicamente falando, sim, né? A questão do som. Tirei a dúvida? Tranquilo, perfeito. Professora, ou não, meu bem? Eu coloquei assim: o quarto tem uma lindíssima vista da janela. Pronto. O quarto tem uma vista linda da janela, não é isso? Uma vista lindíssima da janela. O verbo ter. Isso. E eu pedi uma outra atividade, que foi a dinâmica do abismo. Vamos relembrar essa dinâmica? Eu gostaria de ouvir todos que fizeram, e mesmo quem não fez, se quisesse falar, porque essa dinâmica, ela pode ser muito bem apreendida, não apenas gramaticalmente, mas também em outros sentidos. O que é que eu pedi para vocês fazerem? Que vocês iam caminhando, vocês iam numa jornada, de repente, vocês depararam-se com um abismo em sua frente, um precipício em sua frente. Porém, havia a possibilidade de você atravessar esse abismo. Estou correta, não estou? Até aí? E eu queria que vocês nos mostrassem como seria o seu atravessar desse abismo. Em um texto curto, para que desse tempo para que todos participassem, nos mostrassem a sua forma de atravessar os abismos. Certo? Daí eu vou começar com Marlene. O meu texto é curtinho. Sim. Quando observei o abismo, notei o quanto Deus é bom, que nos permite parar um pouco para observar. Quantos abismos criamos em nossas vidas? Fiquei quieta por um instante e comecei a volitar, apreciando a beleza da natureza e concentrando em atravessar com calma o outro lado do abismo, onde existia um pomar com vários frutos e flores para repor minhas energias gastas no exercício mental. Eu posso, eu quero, eu consigo atravessar. Perfeito. E eu me encantei também com o seu texto, Marlene, porque você conseguiu depreender que esse abismo era metafórico. Não era um abismo real, que você fosse colocar uma tábua para passar por cima desta tábua realisticamente falando. Você levou esse abismo para a esfera metafórica. Perfeito. Perfeito. Obrigada, viu? Aline, meu bem, então leia o seu, nos enriqueça também com o seu texto. Gente, desculpa, a minha energia caiu bem na hora que eu estava falando. Foi, nós vimos que você travou tudo aí, a sua imagem. Estou de volta. Então, meu texto eu coloquei um título, que é O Abismo que Atravessei. Tainá? Lembro que era um desafio... É aqui? Pode ler. Lembro que era um desafio imenso, quase que intransponível,
Foi um vale profundo que chamei de meu por algum tempo, mas que verdadeiramente nunca havia me pertencido. Ele só existia na minha mente e se tornava pior, quanto mais o desespero e falta de fé se apresentavam. Mas o atravessei com a força e a coragem necessárias em toda a jornada, segurando nas mãos de meu anjo, que, dando-me ânimo, sustentou-me em suas asas para que eu não fraquejasse. Lindo demais. Perfeito. Onde é que põe aquela mãozinha batendo palma aqui? Eu não sei onde é. Aí, eu não sei onde é que coloca, não. Mas a minha mãozinha tá... Eu levantei e foi a mão. Deve ter aí os ícones de expressões. Onde tem um bonequinho, Regi. Um bonequinho. Onde tem uma carinha. Eu quero aprender. Aqui, eu vou tirar a foto para você ver. Aí, já coloquei. Já achou? Achei, já coloquei, já passou ali. Pronto. Delícia. Gostei, uma perfeição. Quem mais fez, gente, que eu quero ouvir todos? Pronto. Posso falar? Pode, querido, pode. Posso ir ou tem alguém na fila? Pode ir, não, ninguém... Grace Kelly depois levantou a mão, mas você falou primeiro, Bruno. Posso ir, né? Pode. Bruno acho que foi na minha frente, então seria melhor ele ir antes, não? Não, pode ir. Eu era Bruno falando, Alexandre. Posso ir, então? Vai, então vai. Depois Bruno, depois Grace Kelly, pela ordem. No caminho havia um abismo, que era muito grande. Atravessá-lo era bastante arriscado, porque os obstáculos possuíam grandes elevações. No entanto, percebi que não passar por esse abismo ampliaria muito a distância a ser percorrida. Por um instante, parei e pensei. Consegui uma corda para amarrar nas árvores e servir de apoio para enfrentar os obstáculos que eram elevados. Essa corda foi o braço do Cristo me avisando, disse, pode enfrentar, que estou aqui para lhe apoiar. Que lindo, gente. Olha, Renilda, que maravilha, viu? Deixa eu levantar a mãozinha agora que eu já aprendi. Pronto. Perfeito. Bruno. Vamos lá. Que ótimo, que bom, né? Sim, meu querido, podemos lhe ouvir. Eu vou falar aqui. Estava eu a caminhar em direção ao cume de um monte, tanto belo quanto altíssimo. Ao atravessar um lindo bosque com árvores frondosas e flores perfumadas, fui surpreendido por um profundo penhasco que dividia a montanha. Essa tenda era da largura de umas tantas braças, não sei ao certo, porque era impossível a travessia ao salto, até mesmo para os outros. E paralisou a minha caminhada pela impossibilidade de enfrentar o penhasco de qualquer coisa. Entretanto, o investigado seria muito profundo. E coloquei. Ô, Bruno, a gente não está te ouvindo, não, viu, Bruno? Eu já ia interromper. A gente não está te ouvindo. O áudio está com algum ruído, alguma coisa que está impossibilitando. Tá. Desculpa, peraí. Agora está ótimo. Testando, 1, 2. Ok, então vou recomeçar, viu? Não. Estava eu a caminhar em direção ao cume de um monte, tanto alto quanto belíssimo. Ao atravessar um lindo bosque com árvores frondosas e flores perfumadas, fui surpreendido por um profundo penhasco que dividia a montanha. Essa fenda era da largura de umas tantas braças, não sei ao certo. Sei que era impossível a travessia aos saltos,
até mesmo para o João do Pulo, o que paralisou minha caminhada pela impossibilidade de suplantar o penhasco, posso assim dizer. Entretanto, eu precisava e queria muito prosseguir e me coloquei a pensar em encontrar uma saída de transpor tal obstáculo. Me via sem nenhuma ferramenta para fazer qualquer coisa do tipo uma ponte, nada. Por um instante pensei em regressar e num momento de silêncio me lembrei de orar, rogando a Deus que me ajudasse, que me desse uma luz para prosseguir minha jornada conforme outrora planejada. Foi num momento mágico, similar a um sonho bom, que fui içado por anjos luminosos e levado ao outro lado do desfiladeiro e pude concluir a tão sonhada caminhada evolutiva na qual fomos fadados. Gratidão aos amigos espirituais, a Deus e ao nosso Mestre Jesus. Pronto. Nossa! Isso aí você já foi, Bruno. Já foi além. Isso, mas que maravilha, gente. Oh, que essa atividade para mim foi maravilhosa. Grace Kelly, minha querida, pode falar. Boa noite, primeiro a todos. Boa noite, Grace. Pode falar. O meu texto eu fiz assim. Tentei com uma corda e desci devagarinho pela pedra da montanha. Pronto, no abismo que estava. Grace? Grace Kelly? Oi, peraí que eu vou repetir. Ah, sim, é porque eu pensei com uma... Tentei com uma corda, com o corpo, desci devagarinho pela pedra da montanha. Você está com esse leitor, né, Grace? Deve estar horrível. É o seu. Tem que vai aqui, ó. Aqui. Vai aqui. Não entendi. Desculpa, mas não entendi direito. Já concluiu, não foi, Grace? Muito bem, então. Perfeito, minha querida. Deixa eu botar também aqui a mãozinha. Pronto, perfeito. Usou a corda que Jesus mandou para você atravessar as intempéries da vida. Perfeito, viu? Muito obrigada. Quem mais quer ler? Gostaria muito de ouvir mais. Deixa eu ver quem está aqui. Tem uns que estavam ausentes, não sei se fiz. Mas alguém fez? Renilda fez, Renilda? Eu estava aqui olhando. Eu esqueci dessa atividade, eu não me toquei com ela, não. Eu respondi o do grupo e essa eu não respondi. Certo. Então. Certo. Tatiana? Ok. A internet aqui está horrível. Me passei. Toda hora a internet de Tatiana está caindo. Enquanto ela... Tem mais alguém que fez? Não? Jucimeire? Eu fiz. Sim.
Fui fazer uma trilha em uma bela floresta, me deparei com um abismo. Parei, analisei qual seria a melhor forma de atravessar. Preferi procurar outros caminhos para contornar essa dificuldade e seguir e aproveitar a beleza da natureza que Deus nos oferece. Pronto, perfeito. Ótimo, muito obrigada. Tatiana, meu bem, vamos ver agora se a internet vai nos ajudar, não é? Meu Deus, pois é. Aqui está chovendo, mas vamos lá. Eu fiz baseada, acho de tanto contar a história para minha filha, com minha filha, eu fiz pensando nela. Eu estava caminhando por um belo bosque, indo ao encontro da minha filha. De repente, ao aproximar-me dela, vi que havia um abismo um pouco largo que poderia impedir-me de encontrá-la. Então, após pensar rapidamente, de impulso, pulei o abismo. Felizmente, consegui atravessá-lo, transpus o obstáculo e pude estar com minha linda preciosidade. Perfeito, lindo. Até porque a sua meta foi a sua motivação, né? Que era a sua filha, que fez ultrapassar, não é? As intempéries e as vicissitudes, não é? Em busca do seu objetivo maior. Mais alguém? Temos ainda algum participante que fez? Eu vou concluir, então, me parece que não tem mais ninguém, não é? Eu vou concluir com o meu texto. Mas esse texto meu não foi meu. Eu peguei de Angeline, de Angeline, porque eu vi ali o nome de Angeline subindo. Eu peguei de Emmanuel, porque eu achei muito lindo esse texto e quis trazê-lo. Eu não vou ler todo, porque ele é muito tenso. Aliás, não é de Emmanuel, não, é de Roberto Tostes. O título do livro é Lições da Beira do Abismo. Eu só vou ler uns 3 parágrafos. Se por acaso você chegar na beira de um abismo ou no alto de uma montanha, terá a visão clara da queda, do vazio e da imensidão que nos cerca. Ficamos maiores quando percebemos o quanto somos pequenos, mas um ser entre milhares de espécies e milhões de formas vivas. Quando chegamos no limite de alguma coisa, é que paramos para constatar coisas que muitas vezes já sabíamos. E nos sentimos mais vivos quando sentimos que controlamos nosso tempo e não o contrário. Por isso, precisamos de abismos, de montanhas inalcançáveis, desafios impossíveis, de nos distanciar de onde estamos e do que somos. Precisamos ir além de nós mesmos para descobrir o que sobra do outro lado. É sempre no fim que está um novo começo. Então, muitas vezes nós nos encontramos diante de um abismo mesmo. A vida nos oferece isso muitas e muitas vezes, não é? Precisamos aproveitar estas oportunidades para nos renovarmos, para depreendermos desses abismos o que é que ele nos está preparando na vida. Certamente é para evoluirmos, como num dos textos aí que um de vocês falou aí, para a nossa evolução, para essa transformação de nós mesmos. Né? Então, prestemos bastante atenção aos sinais que Deus nos manda todos os dias, não é? Para que possamos aprender cada vez mais. E também essa dinâmica que eu criei, na verdade, me veio à mente para testarmos
aquilo que nós estávamos aprendendo. Porque vocês utilizaram em seus textos belíssimos frases, orações e períodos. E vocês utilizaram aquela seleção que nós já havíamos visto e utilizaram as combinações também que nós já havíamos visto, não é? Colocando os artigos, os adjetivos, tudo corretamente, tudo perfeito, e daí o resultado foi essa seleção de textos que se eu pudesse tê-los comigo, eu iria adorar, porque aí eu iria fazer tipo um livretinho para, no término do nosso curso, nós termos esses trabalhos efetuados. Bruno, depois me dê uma ideia para ver se a gente pode fazer isso, a gente fazer essa seleção desses textos feitos aqui, e depois a gente reunir tudo no livreto. Seria uma ideia massa, não seria, não? Muito, muito massa. Pois, então depois vamos ver umas ideias aí, que você é muito rico nessas ideias, para ver se nos ajuda. Tá certo? Tá combinado. Vários textos, por favor, tá? Vamos adiante, Hilda. Professora. Diga. A Tatiana, nossa colega, está com a mão levantada. Não sei se ela ainda quer falar. Desculpe, minha querida, eu não vi. Bruno, obrigada por me chamar a atenção. Eu tinha esquecido de tirar, mas não quero falar, não. Obrigada. Tá certo, eu não tinha visto, Tatiana. Renilda, vamos para a próxima, meu bem? Na aula passada, deixa eu pegar aqui o slide anterior. Quando eu expliquei frase, eu disse assim: para que possamos compreender a sintaxe da língua portuguesa, ou seja, o conjunto das relações que as palavras estabelecem entre si, é necessário, antes de tudo, estudarmos a respeito dos enunciados e suas unidades. E aí me veio à mente, será que todos que estão na sala, porque nós temos uma sala heterogênea e o meu objetivo é que todos compreendam tudo a ser explicado. Será que todos saberiam me explicar o que seria um enunciado? Todos sabem o que seria um enunciado? Marlene, por favor, o que seria um enunciado para você? É a informação que a senhora deseja, ou a informação que precisamos tirar do texto, enunciando. Certo. Exato. E aí, eu para evitar, né, depois contratempos, vou logo deixar aqui bem claro o que seria um enunciado, o que seria uma situação de uma comunicação e o que seria o discurso na sua totalidade. Porque aí a gente já esclarece tudo, né, de uma vez só. Primeiro, o que é um texto? Nós já vimos o que é um texto. Olha, quando eu me refiro a um texto, eu não estou me referindo apenas a algo que está escrito. Texto é tudo aquilo que nos comunica. Eu vejo o outdoor, por exemplo, passando na paralela, eu vejo o outdoor, não tem uma palavra, mas me comunica algo. É um texto aquilo ali? É um texto. Então, toda vez que eu falar texto, não pense apenas que é algo que está escrito. Porque nós vamos trabalhar muito com essa palavrinha texto, mas esse texto eu estou trabalhando também, quando eu falo em texto, alguém que vai dar uma palestra, por exemplo. Porque eu já estou trabalhando isso na questão da gente selecionar as palavras e combiná-las para utilizarmos de uma forma eficiente em uma palestra, em uma reunião social, ou seja, sabermos nos expressar assertivamente. Entendeu? Então, quando nós falarmos de texto, é um conjunto de tudo. Então, o que é um texto? É um enunciado. Aí, olha a palavrinha de novo, o enunciado. Verbal
ou não verbal. Como a gente viu naquela frase ali, ufa! Quando eu digo ufa, o texto é um enunciado, não tem verbo nenhum, mas me dá uma comunicação, é um alívio que eu tive, ufa! Que apresenta unidade de sentido. O que é uma unidade de sentido? Me comunica algo. Uma palavrinha apenas, ou 2, ou 1.000, ou 200 palavras, me dizem algo. E intencionalidade discursiva. O que é isso? Mais adiante eu vou explicar mais detidamente o que é isso. Intencionalidade discursiva. Então, o que é o enunciado? É o texto produzido pelos interlocutores em uma situação comunicativa. Nós estamos utilizando aqui enunciados? Sim. Sim, completamente, né? Estamos interagindo, nos comunicando e através dos enunciados. Os interlocutores aqui somos nós. Então, é enunciado. E o que é intencionalidade discursiva? São as intenções implícitas ou explícitas existentes no discurso. Ou seja, se eu vou conversar com uma criança, eu não terei que adequar o meu vocabulário à criança? E aí eu vou ter uma intenção ao falar com a criança e ela terá que ser explícita. Porque senão a criança não irá entender. Se eu colocar uma intenção, se eu quiser comunicar algo àquela criança, terá que ser de forma explícita, porque a criança, dependendo até do tamanho, ela ainda vai analisar apenas o abstrato, para ela é difícil. Elas entenderem, elas não vão entender o que a gente quer comunicar. Seria uma intenção explícita. E quando é implícita, a gente fala sem muito querer dizer aquilo que quer, mas de forma que o outro nos entenda. Tem exercícios sobre isso que a gente vai praticar adiante, para a gente entender bem o que é isso, o que é intenção. Essa intenção, que pode estar escrita, pode ser dita, ou pode ser apenas entendida. E o que é o discurso? É a união de tudo isso. Ou seja, é o processo comunicativo capaz de construir sentido. Além dos enunciados, envolve também os elementos da situação. Que elementos são esses? Quem são os interlocutores? No caso, eu falei aí da criança. Então, eu vou ter que utilizar um discurso com a criança que eu vou usar outro para um adulto. Em que momento eu vou falar aquilo ali? Se eu vou dar uma palestra, eu vou falar de uma forma. Se eu estou reunida com meus amigos ali na reunião social, com minhas amigas, a gente se comunica de outra forma. Então, isso é a intencionalidade, que também está. O discurso envolve tudo isso. O lugar, já falei, o lugar, uma reunião, ou numa praia, ou numa palestra, ou numa solenidade. A finalidade daquilo que eu vou discorrer. Então, todo esse conjunto constitui o discurso comunicativo, ou seja, quem são os interlocutores, o lugar onde eu vou falar, o lugar, o ambiente em que eu estou, o momento em que eu vou falar. Se eu vou para um consultório médico, qual vai ser o discurso que nós vamos utilizar lá? O do médico, aquela linguagem médica, nos orientando, nos dando o diagnóstico, não é? Passando a receita e tal. O momento, o lugar, os interlocutores, é um tipo de discurso. Se eu estou numa solenidade de formatura, discurso já vai ser outro. Então, a depender do momento. Ok? Vamos adiante, Renilda. Aí agora eu vou pedir para uma pessoa ler o enunciado
E o texto? E o texto? Agora as perguntas eu vou dividir com outra pessoa. Alguém... Angeline, por favor. Exercícios. Imagine, exercício número 1. Imagine a seguinte situação. Um casal vai receber alguns convidados para um almoço no domingo. Por isso... Pulou, Hilda. Eu tô com que eu estava com o meu microfone desligado. Aí eu falei assim, eu posso ler? Foi isso. Ah, não ouvi, meu bem. Não, eu estava com o meu microfone desligado. Foi isso a questão. Mas volte por... Pulou. Pulou, foi. Aqui. Aí você leu o segundo, certo? Hã? Você leu o segundo. Perfeito, tranquilo. Exercício número 1. Imagine a seguinte situação. Um casal vai receber alguns convidados para um almoço no domingo. Por isso, compra frutas e prepara alguns doces para a sobremesa. Depois do almoço, a mulher diz para o marido: Walter, tem fruta e sobremesa na geladeira. Pode continuar. Considerando os interlocutores e a situação em que esse enunciado é produzido, responda. Letra A. Qual é a verdadeira intenção da mulher ao dizer ao marido esse enunciado? Uma pergunta. Qual é a verdadeira intenção da mulher ao dizer ao marido esse enunciado? B. Não, Angeline, responda logo essa A. Qual é o enunciado? O enunciado é Walter, tem fruta e sobremesa na geladeira. Qual é a intenção da mulher ao dizer isso para o marido? Que ele coma algo após o almoço. E ele coma algo após o almoço? Para o marido. Ou que ele pegue a fruta e a sobremesa na geladeira para os convidados. Exatamente isso. Mas está explícito. Eu estava lendo, mas não estava refletindo sobre a frase. Depois eu voltei e analisei a frase. Eu não estava analisando, só lendo. Exatamente. Mas está explícito essa intenção? Não. Não. Por exemplo, eu achei em um primeiro momento que ela estava mandando ele ir comer, pegar para ele. Exatamente. Então, ela queria que ele fosse lá na geladeira, trouxesse as frutas para os convidados, mas ela não foi clara. Ela mandou uma mensagem implícita para que ele apreendesse o verdadeiro sentido. Então, deu para entender a mensagem implícita e a mensagem explícita? Deu. Ele que não obedecesse. Pois é. Né? Agora a letra B, Angeline. B. De que outro modo ela poderia fazer o pedido ao marido, tornando explícita a sua intenção? Você responde também? Sim. Bom, se ela queria que ele tivesse esse regalo, né, para os convidados, fosse lá trazer um mimo após o almoço para os convidados, ela poderia ser mais explícita, dizendo: Walter, tem fruta e sobremesa na geladeira, poderia pegá-los para os nossos convidados? Perfeito. Aí a mensagem se tornaria explícita. E aí a gente viu agora a diferença bem claramente quando é que ela é implícita e quando é que ela é explícita. Ficou alguma dúvida em algum de vocês? Pode falar agora. Porque eu não quero correr.
Muito claro. Eu não quero correr, mas também não quero que fiquem dúvidas. Certo? Então, podemos seguir. Renilda, aí o segundo é seu. No ônibus cheio, um homem pisa no pé de uma moça. Compare duas maneiras pelas quais a moça pode se expressar nessa situação. O senhor está pisando no meu pé. Tire o seu pé de cima do meu. Letra A. Os dois enunciados transmitem um pedido da moça? Justifique sua resposta. Sim. O senhor está pisando no meu pé. Está certo. Ela está afirmando, está claro a informação, que ele está pisando no pé dela. Tá? Justifica o enunciado transmite o pedido da moça. Tira o seu pé de cima do meu. Vou lhe acacetá-lo. Então, o senhor está pisando. Dá certo os dois, não tá, Regi? Tire o seu. Vamos colocar outras pessoas para também nos interagir conosco? Pode sim, claro. Quem quer nos interagir também, para poder a gente, né, complementar ideias, não é? Tatiana? Os dois enunciados transmitem o pedido da moça? Sim. Transmitem. Só que uma de maneira mais direta e outra de uma maneira mais indireta. O que eu considero mais polido ou menos agressivo é o primeiro. O senhor está pisando no meu pé. Porque a outra, tira o seu pé de cima do meu, fica uma coisa meio realmente agressiva, indelicado, né? Apesar de estar doendo o pé, mas vamos ter um jeitinho para falar. Então vamos ouvir aqui agora Alexandre, depois a gente complementa, tá? Eu não sei o primeiro, se foi Grace ou Alexandre. Me perdoe se eu pulei a ordem aí. Posso falar? Pode. Olha, eu acho que nenhuma das duas ela foi polida. Aqui ela foi um pouco mais agressiva, foi a segunda, né? Tire o seu pé de cima do meu. Aí, eu acho que o polimento seria o seguinte: o senhor está pisando no meu pé, por favor, pode tirar o pé de cima do meu? Eu acho que teria que ter um por favor. Claro que a menos pior é a primeira. A mais incisiva é a segunda. Mas eu acho que não teve assim polimento nenhuma das duas. Porque tudo indica que ele pisou no pé dela sem querer, me parece, pelo contexto. Não, é o que está aparecendo aí. Certo. Grace Kelly, minha querida, você havia levantado a mãozinha. Quer falar, meu bem? Quero sim. Ou não? É que eu estava pensando pessoa ali no anunciado. Ou seja, tinha dois personagens. Um nervoso e outro mais tranquilo. Grace Kelly, meu bem, eu estou com uma certa dificuldade de ouvir. Alguém pode me ajudar aí, se estiver ouvindo direitinho, porque eu não ouvi direitinho o que ela ouviu, não, o que ela falou. Você pode repetir, meu bem? Ô, Grace, você está ouvindo a gente? O seu áudio está ruim, Grace. A gente não está conseguindo lhe ouvir. Tá certo? Eu acho que a internet está falhando, alguma coisa, que a gente não consegue ouvir o que você diz. Ok? Deixa eu falar aqui no chat com você. Pare, minha filha. Eu queria tanto ouvi-la, mas é uma dificuldade para ouvi-la. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço para ir para o chat? Enquanto isso, deixa eu botar aqui. Meu bem, enquanto a Renilda resolve ali com Grace Kelly, que eu gostaria muito de ouvi-la. Diga, meu bem. Quando você abre a lista de mãos levantadas, mostra a ordem.
Eu, por exemplo, abri aqui e mostrou para mim. Onde? Do primeiro Ô, meu bem, onde é a mão levantada? Para mim aparece aqui uma lista. Abrir, quando alguém levanta a mão, aparece assim, abrir a lista. Então quando levantar eu vou fazer isso, então, para não incorrer. Vai que aparece, abrir a lista. Aí na lista mostra a ordem. Certo, é para não incorrer em erros, né? Na ordem, eu não quero incorrer nisso. E também porque quando é muita gente, não vai ter como você saber qual é a ordem. Verdade. O próprio sistema ele já coloca na ordem do primeiro. Pronto, obrigada, meu anjo, por essa informação. Hoje eu estou aprendendo coisa aqui, graças a Deus. Eu também não sabia dessa, não. A nossa vida é um constante aprendizado, né? Por isso que ela é tão linda. Sim, mas alguém quer falar? Então agora eu vou dar a minha justificativa, não é? Aceitando a de vocês, porque eu estou muito enriquecida, né, com esse estudo também, aprendo demais com vocês, meu Deus, que coisa boa, viu, Renil, desse convite. Uhum. Então, assim, eu vou ler as duas frases. Certo, Bruno. O Senhor está pisando no meu pé. Eu posso ler de diversas formas aí. Eu posso dizer, o Senhor está pisando no meu pé. Aí eu estaria sendo agressiva, mas pode dizer assim, o Senhor está pisando no meu pé. Ave Maria, não vou falar assim não, mãe. Eu não sei se eu não falaria, porque hoje em dia eu tenho receio de estar sendo tão agressiva com as pessoas, sabe? Uhum. Aí a segunda eu acho ela mais incisiva. Tire, olha o verbo no imperativo. Tire o seu pé de cima do meu. Aí não tem como eu falar mansamente. Não é? Entendeu? Então, realmente, a que é mais incisiva é a segunda. E a primeira, ela me parece que ela não está transmitindo um pedido. Entendeu? Porque ela está dizendo, o senhor está pisando no meu pé. Mas quando eu digo, o senhor está pisando no meu pé, eu quero dizer para ele tirar o pé de cima do meu? Não. Não necessariamente. Então, a informação aí, ela está o quê? Só fazendo uma afirmação. Ela está implícita. Tá implícita. Ela está implícita. Isso. Inclusive, esse homem, às vezes acontece, viu? A gente dá uma informação a uma pessoa, esperando que a pessoa entenda o que a gente está pedindo, e a pessoa simplesmente não entende. Então, nessa situação aí, eu vejo esse homem continuando com o pé em cima dela. Exatamente, pode ter isso. A gente acha, na nossa visão, a gente acha que está claro o nosso pedido, mas a outra pessoa ela simplesmente está com a cabeça em outro lugar e não entende. Exatamente. E é por isso que eu tive esse cuidado de trazer essas informações, porque às vezes a gente, ao dar uma palestra, às vezes a gente acha que está dando uma informação explícita e ela está implícita. E pode, às vezes, até dificultar o entendimento da pessoa, que a pessoa vai ter que buscar muito lá dentro, raciocinar e tal, para poder chegar àquilo que era para ser chegado até ela, através da informação que foi dada. Por isso que eu tive o cuidado de trazer essas informações e trabalhar com elas. E a segunda pergunta é, qual dos enunciados você considera mais polido ou menos agressivo? Já falamos, né? E por quê? Porque a primeira, ela está com seria a segunda, no meu entendimento, porque ela está sendo mais incisiva e a informação está explícita. O verbo não está, tire o seu pé de cima do meu. Está bem clara. A primeira não, ela está só informando que está o pé em cima dela, mas ela não diz que quer que tire. Então, o rapaz o senhor teria que trabalhar as ideias para entender que ela queria que tirasse o pé. Está claro? Sim. Pronto. Então, nesse caso, Regi, eu errei. Os dois não estão certos, somente o segundo. Tira o seu pé de cima do meu. Por quê? Porque a informação está explícita. Ela diz exatamente o que é que ela quer que o senhor faça. Perfeito. Ok, entendi. Certo? Pode passar?
Pode, deixa eu ver o que é que vem aí a seguir. Dá tempo ainda de eu falar sobre isso aqui, né? Uhum. Coerência, por exemplo. O que seria coerência para vocês? Ser explícitos, ter um texto objetivo, como foi o anterior aqui. Tire o seu pé de cima do meu. Você tem uma coerência, você tem uma lógica, você passou a informação e ele vai tirar o pé de cima do meu rapidinho. Certo, certo. Mas para a gente, dentro de um texto, para a gente fazer isso, ou seja, dar uma coerência ao texto, nós temos que fazer algumas conexões. Uhum. E aí a gente vai trabalhar estas conexões aqui, que elas são muito, muito importantes. Deixa eu perguntar a vocês aqui. Alguma vez vocês foram conversar com alguém e essa pessoa passou para vocês um texto frases completamente desconexas? Que você acaba não entendendo muita coisa do que foi dito? Já aconteceu isso com vocês? Já. Então, esse é um texto incoerente. Aí, para a gente dar coerência a esse texto, a gente tem que fazer essas conexões que a gente vai trabalhar agora. Certo? Para ele ficar completamente entendido. Pode ser na fala, no texto, como eu já falei. Então, a coerência textual são as conexões de ideias que conferem sentido a um texto. Então, eu não posso, por exemplo, fazer o primeiro e o segundo parágrafos falando de um tema sobre a cor amarela. Certo? Daí eu vou para o terceiro e o quarto parágrafos, e aí eu vou falar de pão. Não vai ter coerência nenhuma. Você vai ler esse texto, não vai entender o que foi que a pessoa quis dizer de maneira nenhuma. Porque você tem que começar falando de um tema e unindo um parágrafo com o outro, entrelaçando as ideias, para formar um texto coeso, coerente com aquilo que você queria dizer. Certo? Então, essas conexões de ideias precisam ser trabalhadas. A coesão, aí essa é coerência. E a coesão? São as conexões gramaticais. A coerência são conexões de ideias. A coesão são as conexões gramaticais existentes entre palavras, frases, parágrafos e partes maiores de um texto. Ou seja, a gente unir orações usando conjunções, advérbios, e aí fica um texto de fácil leitura e de fácil entendimento. Certo? Para que um texto seja um todo significativo e não um amontoado de frases soltas, sem conexão, é necessário que tenha textualidade. Aí eu pergunto, o que é textualidade? Quem sabe? Aí eu vou explicar no próximo parágrafo, no próximo slide, mas deixa eu terminar aqui. A coerência e a coesão textual são dois elementos fundamentais que conferem textualidade a um texto. Olha, gente, isso é muito importante. Todo texto precisa desses dois elementos. Coerência e coesão textual, se nós queremos que o outro nos entenda. Ok? Agora vamos para a textualidade rapidinho. Ah, não. Primeiro eu vou fazer o exercício. É que eu gosto assim, de explicar e treinar. Então a gente faz esse exercício e a gente encerra por hoje, né, Renilda? Uhum. Agora eu vou querer outra pessoa para ler isso aí, que eu quero a ajuda de vocês sempre aqui.
Quem vai ler? Flash. Esse é o nome mesmo, professora? Flash. Flash vai a uma entrevista de emprego. Olá, podemos fechar com o salário que falou? Estou animado para começar. Acho que mereço um aumento. Quero uma promoção. Estou sobrecarregada de trabalho. Está na hora de me tornar boss. Não me sinto desafiado pela empresa. Quero me dedicar a projetos pessoais. Aceitei outro emprego. Adeus. Você entendeu alguma coisa, Marlene? Muito confuso. Ele entra com a ideia: olá, podemos fechar com o salário que falou? Estou animado. E daqui a pouco ele já muda de mereço um aumento, mas ele não estava falando do salário. Eu quero uma promoção. Muito indeciso. Para mim, não foi coerente. Alguém quer dizer mais alguma coisa acerca desse texto, para depois a gente ir para as perguntinhas? Então, realmente, ele não tem... Flash, tipo, o personagem faz todo sentido. Mas eu entendi o trocadilho. Entendeu? Porque Flash é aquele... personagem que é muito rápido. Faz sentido por conta disso, né? Porque ele vai pedir um emprego, mas ele já foi logo na rapidez dizendo tudo. Ele está pedindo emprego, no outro dia ele já quer um aumento, no outro dia ele está sobrecarregado, quer se tornar sócio, no outro dia ele já está indo embora. Já quer ir embora, já dá adeus. Então, assim, é Flash mesmo isso daí. Mas o texto em si e as informações totalmente incoerentes. Perceberam um texto incoerente? Claro, foi nítido? Ótimo. Agora vamos para as perguntinhas sobre isso aí, e eu vou chamar uma pessoa que ainda não falou hoje, deixa eu dar uma olhada aqui. Luz, você está ainda presente? Estou, pelo menos. Por favor. Aí vamos responder com relação àquele texto anterior, por favor? Esse item aqui, o texto retrata um diálogo de duas pessoas. Qual é a situação retratada? Quer que volte o texto? Hã? Quer que volte o texto para reler ou não há necessidade? Era bom voltar. Porque... Para poder a gente ir respondendo por letra, fica mais fácil. Então, qual é a situação retratada? Renilda, volte aí, por favor, meu bem, para o texto, que é bom a gente relembrar. Essa aqui? Podemos fechar. Sim. A situação retratada é o diálogo entre o entrevistado e o entrevistador no que diz respeito ao emprego, ao pedido de aumento salarial circunstancialmente, é isso, o diálogo entre o entrevistado e o entrevistador. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Você está vendo aí um diálogo entre os dois interlocutores? Bom, implicitamente, porque a penúltima, ele diz, aceitei outro emprego, que corresponde a uma negativa das pretensões dele naquele que poderia estar pretendendo. Aceitei outro emprego. Então, houve uma negativa. Ele ainda dá um adeus. Sim. Apesar de não constar do texto. Implicitamente, houve uma negativa. Implicitamente, a gente sabe que a entrevista de emprego não é feita apenas pelo entrevistado, né? Não. Há sempre um entrevistador. Mas a gente não vê aí no texto um diálogo do entrevistador.
É como a Angeline falou, é o flash, ele falou, não disse nada com nada e foi embora. O entrevistador aí, a gente não vê a presença dele na fala. Mas eu deduzi a negativa na penúltima frase. Aceitei outro emprego. E se demitiu. Adeus. Exatamente. Na verdade, há um entrevistador, mas não houve um diálogo. É isso que eu estou falando. Ah, sim. Entendeu? É isso que eu quero. O monólogo. O diálogo não aconteceu. Porque foi flash mesmo. Ele foi flash, pá. Então, assim, está implícito. Não está explícito. Entendeu? Diga, Jucimeire. Desculpa, aí foi aqui. Deixa eu mudar aqui, desculpa. Não entendi. Não, você não quer falar? Não quero falar. Toquei aqui para trocar de tela. Desculpa. Entendi, tá certo. Pronto, vamos para a letra B, Renilda. Pode passar rapidinho aí para poder, gente. A letra B. Luiz, você aí vai ser o responsável. Lá vem a pergunta. Qual é o objetivo desse diálogo? Por isso até que eu falei em diálogo. O objetivo eu já falei, era a pretensão de melhoria profissional, salarial. Certo. Pela fala do entrevistado, há indícios da fala do entrevistador, que eu falei, o indício só foi a negativa. Certo. Um indício que a gente pode deduzir. Talvez até o silêncio do entrevistador justificasse a saída dele, o adeus. Exato. Exatamente. Não deu nem chance do entrevistador falar. Mas... E a letra D? Sim, fale. Porque chama atenção na fala do entrevistado. Exatamente isso. O flash. Falou, ele se admitiu e se demitiu. Foi. Exatamente. Então, é um texto coerente? Totalmente. Hein? É incoerente isso aí. Totalmente incoerente. Então, esse é um texto bem claro para mostrar o que é uma incoerência. Como eu falei, o exemplo que eu citei anterior, falar de amarelo, no parágrafo 2º, falar de pão. Não há uma concatenação das ideias. E aí o entendimento é dificultado bastante, não é? Pelo interlocutor. Você que a gente lendo ali, implicitamente entende, até porque o título nos dá dicas. O título nos deu ali algumas dicas para poder a gente entender o que estava ali. Renilda, passa aí para eu ver qual é o próximo, porque o dever de casa... vamos concluir. Pronto. O texto é a conclusão desse texto que a gente fez aí. É construído a partir de uma situação absurda, uma vez que não há conexão entre a fala do entrevistado e o motivo que o levou à entrevista, que é conseguir emprego. Então, podemos dizer que a fala da personagem é incoerente com a situação e com o que ela pretendia. Porque, na verdade, a gente não sabe se ela foi ali não querer emprego, porque para proceder desse jeito, a gente não sabe se a intenção realmente era essa, né? Deixa eu... Aí, agora, a gente tem... Tinha muita coisa, Renilda, que, como sempre, eu passo demais. Mas deixa eu ver aqui só o exercício que eu havia passado, para ver se dá para tirar daqui, porque se for coisa que eu ainda não expliquei... Mas eu acho que vai dar. Dá. Renilda, você pode ir para o 17, 18 e 19? Você está visualizando aí todo mundo direitinho? O 17, 18 e 19. Você tirou já os slides? Peraí, só um minutinho. Tirar a foto
mandar no grupo do WhatsApp, porque na próxima segunda-feira nós não vamos ter o nosso encontro, não é? É a segunda-feira de carnaval, e aí a gente vai voltar no dia 19 de fevereiro, na outra segunda-feira. Pronto, todo mundo vendo? Isso, aí você vai para o 17. Então, deixa eu voltar aqui para ver qual é o 17. Deixa eu lhe dizer qual é. É esse aqui? Coesão textual? É o que tem exercício. Vai passando. Pode ir passando. Depois eu explico tudo isso aí. Aí, 17, 18 e 19. Tem mais um. Isso. Vão ser vários dias, aí vocês vão ter mais tempo para fazer. Reescreva as frases abaixo de forma a garantir a coesão textual em cada uma delas. Não, aí é o 18. Volte um ainda. Pronto. Esse. Alguém pode tirar foto para colocar lá no WhatsApp? Esse, o 18 e o 19. Marlene, tira então, viu? Amplie mais a imagem, tem como você ampliar? Falou o que, Marlene? E como ampliar mais a imagem? Ampliar mais? É porque está fazendo sombra. Está pequeno, é? É maior. Ampliar mais do que isso, eu vou tentar, né? Mas eu acho que eu não consigo, não. Ainda. Coloquei no grupo agora. Oi? Coloquei no grupo agora, vê se dá para ver. Espera aí que eu vou colocar ele. Dá para ver? Dá porque dá para ampliar. No celular a gente amplia. Exatamente. Dá para ler. Agora bota o número 18 e o 19. Pronto. Aí, está ampliado. Já meu Deus do céu. Agora vocês querem qual? Já tirou esse? Já colocou esse no grupo. Agora o próximo. Reescreva. Isso. Tirou, Alexandre? Tirou, Alexandre? Enviando agora. Pronto, agora o outro, Renilda. Esse aí já é o último. Aqui, ó, o primeiro. Indique a frase que não há quebra de coerência. Sim. Segundo, reescreva as frases abaixo de forma a garantir a coesão textual em cada uma delas. Certo. E o último, indique a alternativa em que o texto é coerente, mas não pronto. tem coesão. Aí termina. Já estão os 3 aqui. Alexandre já mandou. Espera que eu mandei o mesmo que Marlene mandou. Ah, foi? Foi. Estou vendo aqui. A questão da nitidez, Alexandre. Só isso. Mas tá bom, dá para ler. Então, mandei os dois para ver que não. Mas são 3. De outro. São 3, Marlene. O meu está faltando um, né? Mas dá para ler. Dá para ler os 3? Falta. Deixa eu ver aqui. Regi? Oi? A pontuação entra na coesão? Sim, também. Porque quando a gente viu o discurso, tudo entra. Né? Porque uma pontuação muda muita coisa no significado. Não é? Uhum. Por exemplo, quando eu li ali a entonação, né? A entonação, tudo isso. Está faltando um. É esse aí, peraí. Deixa eu ver aqui o que está faltando.
Pronto. Anderson. Tá meio de cabeça para baixo, mas o primeiro é o que está no meio. Esse reescreva, vocês não colocaram, não? É isso que eu estou olhando aqui. Tem indique. Tem 2 indique, mas não tem reescreva. Tem o último. Pronto, reescreva a frase. O último agora é o do reescreva. Então, os 3 já estão aí. E na próxima, no dia 19 de fevereiro, retornamos e corrigiremos isso aí, continuaremos com aquilo ali que eu não expliquei, não deu tempo de explicar em textualidade e outras coisas. Certo, meus amores? Então, muito obrigada por esse momento de hoje. Posso tirar aqui, né? Pode tirar isso aí, vamos fazer a nossa oração final. Alguém quer fazer? Alexandre, pode fazer a nossa oração final? Posso, sim. Pode começar, né? Pode. Divino Mestre Jesus, agradeço a Ti por essa oportunidade de reunir esses espíritos maravilhosos e nos dar essa possibilidade de um aprendizado fantástico, que vai nos dar muita segurança, inclusive, na nossa missão de transmitir o conhecimento a todos aqueles que querem nos ouvir. Mas que, antes de tudo, esse conhecimento assimilado está engrandecendo a nossa alma. Então, agradeço ao Divino Mestre Jesus, como a todos vocês aqui presentes, e que possamos aproveitar bastante esse conteúdo assimilado. Um abraço para vocês. E assim seja. Outro para você. Muito obrigada, viu, Alexandre? Obrigada pela prece. Obrigada, Jucimeire. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Grace Kelly Benedita, Angeline, Marlene, Anderson, Bruno. E você, Reginalda. Reginalva, muito obrigada, querida. Nós estamos assim, ó, quer dizer, falar pelo grupo. Estamos felizes com essa parceria. Ó, nossas palminhas aqui, ó. Estamos felizes. Tá bom? Obrigada. Bom carnaval para vocês. Aproveitem, façam os exercícios. Bruno, muito obrigada, Bruno, meu filho. Tu vai mandar também o link aqui no grupo para as pessoas que não assistiram. E vamos que vamos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Anderson, beijo a todos. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau.